Bom dia a todos. Antes de podermos dizer seja aquilo que for, vamos levar as nossas mentes ao nosso Deus e agradecer-lhe o facto de estarmos aqui mais uma vez para o ouvirmos. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por o privilégio que é, Senhor, de como igreja estarmos juntos, com o mesmo propósito, Senhor, que é de te ouvir. Nós te queremos dar graças, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Nós não imaginamos, Senhor, a riqueza que nós temos nas nossas mãos, Senhor. A profundidade do conhecimento, Senhor, que nós temos e que tantas vezes não aproveitamos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a saber remir o tempo. E remir o tempo é estar de volta da tua palavra, Senhor. Ela que nos dá a sabedoria, Senhor. Ela que nos pode, Senhor, de alguma maneira e sempre, Pai, nos dá a armadura certa, Senhor, contra as astutas ciladas do inimigo, Senhor. E nós te queremos dar graças neste momento, por cada filho teu aqui, Senhor, pelas suas lutas, sabemos que são muitas. Ainda esta manhã, Senhor, como ouvimos, as tribulações são enormes, Senhor, mas tu estás connosco, Senhor, e tu estás com cada filho teu, e nós te agradecemos por isso. Queremos também, Senhor, te rogar, se está aqui alguém esta manhã, Senhor, e que ainda não te entendeu, Senhor, e que ainda não sabe quem tu és, que possa reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo esta manhã como seu único Salvador e que possa dar o maior passo da sua vida, Senhor, reconhecendo como Senhor dos seus corações. Nós te agradecemos mais uma vez por aquilo que nos vais dar esta manhã, no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu queria partilhar convosco o seguinte. O Senhor tem sido sempre bom, e Ele é sempre bom. E nós todos, aliás, quando nós ouvimos alguém falar de Deus, nunca diz que Deus é mau, diz que Deus é sempre bom, que Deus é amor. E as coisas ficam por aí. É mais ou menos o que nós temos ouvido falar, é isso que a religião prega. Mas o Senhor é muito mais do que isso. É urgente, é muito urgente, irmãos, nós querermos conhecer a Deus. Não por aquilo que Ele nos possa dar, para benefício dos nossos próprios deleites, mas por aquilo que Ele é. Esta sexta-feira nós falávamos, e os jovens, estávamos a conversar com os jovens e falávamos um pouco acerca disso. E eu partilhava com eles o facto de nós, o que vai fazer diferença na nossa vida é nós querermos conhecer a Deus por aquilo que Ele é. Querer conhecer a Deus por aquilo que Ele é que nos vai dar maturidade, é que vai fazer com que nós possamos crescer. Querer conhecer a Deus por aquilo que Ele nos possa dar vai nos tornar meramente religiosos nesta vida, porque vai haver alturas que o Senhor não nos vai dar aquilo que a gente quer. E então vamos ficar desiludidos e vamos nos afastar. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a podermos perceber esta verdade. Em primeiro lugar, nós temos de ter noção em que estado é que nós estamos. E agora, quando eu orava e falava de se de facto está aqui alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, que o possa fazer agora. Porque só existem dois estados da alma. O estado de perdido e o estado de salvo. Se existe aqui alguém que ainda não compreendeu esta verdade, se existe alguém que não conseguiu perceber aquilo que o nosso Deus fez por cada um de nós, que o possa entender, que o possa poder perceber esta manhã. Que sendo nós pecadores, estando nós afastados de Deus, porque na presença de Deus não pode habitar o pecado, e nós geralmente, a nossa tendência é sempre catalogarmos o pecado. Pecados grandes, pecados pequeninos, pecados que nem têm importância, outros que têm uma grande importância. Para Deus, pecado é pecado. Num copo ou em 1000 litros de água, se nós pusermos uma gota de veneno, a água passa a estar contaminada. E na presença de Deus, qualquer pecado, nós estamos contaminados. E Deus não tolera o pecado. E houve alguém que não cometeu pecado, que era perfeito, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Filho amado do nosso Senhor, que veio ao mundo. Ele fez esta trajetória e Ele conheceu muitos que só o queriam conhecer por aquilo que Ele lhes pudesse dar. Houve outros que queriam conhecê-lo para poder verdadeiramente perceber quem Ele era, que poder é que Ele tinha,
O que é que ele queria? Houve outros com um coração sincero, procuraram-no. Muito rapidamente, e não vai ser esta a base da passagem, mas lembrando de Jericó, quando o Senhor ia a sair de Jericó, e quando encontrou aquele cego, e quando o cego clamava por ele. E a palavra de Deus diz que, nesse momento, uma grande multidão seguia o nosso Senhor Jesus Cristo, e os discípulos também seguiam-no. E nós vemos este retrato hoje. Vemos multidões que, se calhar muitos deles estavam ali só para poder receber, poder perceber aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha para lhes dar, e então seguiam-no. Havia outros que estavam no serviço com ele, que eram os discípulos, e havia alguém com um coração puro e sincero que queria perceber quem Jesus era e clamava em grande voz. E ele não cessava de clamar, não cessava de procurar. E esta manhã, se está aqui alguém, é porque se calhar na sua sinceridade do seu coração procura de facto uma resposta para as dúvidas que tem. E a resposta é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho. É o único caminho que nos leva direto ao Senhor. E se existe aqui esta manhã alguém que ainda não percebeu esta verdade, possa perceber que o nosso Senhor Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, sobre a cruz. Para que eu hoje, de facto, tenha a oportunidade de me chegar a Deus e que possa perceber e que possa entender e que possa procurá-lo verdadeiramente como Ele é. Se eu não conseguir perceber isto que é básico, que é o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por mim, eu não vou conseguir entender o resto. Então é urgente. Se existe aqui alguém que ainda não deu esse passo de poder perceber e de ver que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, dificilmente vai entender esta mensagem. Agora, nós que somos salvos pela graça de Deus, o que é que nós fazemos? Queremos conhecer a Deus verdadeiramente como Ele é? Eu falo nisto porque as senhoras geralmente, quando nós falamos em eletrodomésticos, para já homens não ofereçam eletrodomésticos às esposas nos anos, mas as mulheres podem oferecer ferramentas aos homens nos anos, porque eles gostam. Eu gosto. Mas isto para dizer o quê? Geralmente uma máquina de lavar roupa, eu quando falo em livro de instruções e de qualquer eletrodomésticos, lembro-me sempre da Sónia, porque a minha cunhada Sónia, assim que ela compra um eletrodoméstico, a primeira coisa que ela faz, lê o livro de instruções de alto a baixo. Atitude correta. Eu, por exemplo, se comprar uma máquina de lavar roupa, eu só quero saber se ela lava. Tira a sujidade das minhas roupas, o botão on e off. Só que ela é muito mais do que isso. Uma máquina de lavar roupa é muito mais do que isso. É preciso conhecê-la. É preciso pegar no livro de instruções e poder perceber. Quando nós nos convertemos, muitas das vezes a nossa atitude é essa. O Senhor lavou os meus pecados. Ponto final. Ao domingo eu vou à igreja, estou lá, vou ouvir aquilo que eu tenho e aquilo que muitas das vezes eu até quero ouvir. Como diz o meu cunhado Pedro, qualquer dia nós vivemos numa altura em que qualquer dia nós carregamos num botão para ouvir a mensagem. Em casa já podemos fazer isso na net, mas na igreja qualquer dia irá haver várias salas e eu vou ouvir aquilo que eu quero, não aquilo que eu preciso. Infelizmente vivemos uma época assim. Nós vivemos um cristianismo em que queremos conhecer a Deus por aquilo que Ele me possa dar, por aquilo que Ele me possa satisfazer e não pela sua essência, por aquilo que Ele é. Nós temos de ter esse cuidado de podermos perceber que o nosso Deus é muito mais do que isto. O nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por cada um de nós. Ele remiu os nossos pecados foram lavados ali naquela cruz. Mas depois disso, o pacote é enorme. Com tudo isto vêm muito mais coisas e é preciso conhecê-lo. E nós não conseguimos conhecer a Deus senão através da sua palavra. Não há outro meio. Irmãos, não vale a pena nós querermos conhecer a Deus através de estudos humanos ou seja aquilo que for. É através da palavra de Deus. E todos nós temos acesso à palavra de Deus. Querer conhecer a Deus é pô-lo em primeiro lugar na nossa vida. Irmãos, esta cadeira que está aqui, não quero que, porque nós não vivemos por sinais, mas eu pus-a aqui para que nós possamos pensar de que o nosso Senhor Jesus Cristo tem que ter espaço na nossa vida. O nosso Deus tem que ter espaço na nossa vida. Nós não podemos pensar que o Senhor só tem espaço em alguns momentos, ou em alguns momentos da nossa vida Ele está ali. Não, Ele está constantemente presente na nossa vida. E nós temos de ter noção disso.
Nós temos de ter essa noção. Eu, ao pôr esta cadeira aqui, quero que os irmãos pensem um bocadinho nisto. Eu vejo aqui agora, ao domingo, e graças a Deus por isso, os bancos quase preenchidos. À quarta-feira, nós não temos poucos irmãos aqui. E esta cadeira continuará a estar aqui. E então, como é que ficamos? O Senhor só está aqui presente ao domingo? À quarta-feira não está? Quando a igreja pretende fazer alguma coisa para que haja crescimento, poucos vêm, poucos aderem? Porque será, irmãos? Eu próprio, eu falo por mim, eu tenho que fazer uma análise a mim próprio e poder perceber se de facto eu quero conhecer a este Deus maravilhoso. Ou só o quero conhecer por conveniência. Então aí vai ser muito mau, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Nós temos que perceber de facto que se somos salvos e se o Senhor nos entregou a sua vida por cada um de nós, a nossa condição passou a ser outra. Nós não passamos a ser consumidores, mas passamos a ser servos. E podemos ler em Romanos, vamos ler muito rapidamente, Romanos 6, no capítulo 6, a palavra de Deus diz isso, no versículo 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E feitos servos de Deus. O nosso irmão Carlos há tempos publicou numa das publicações dele, colaboradores ou consumidores. O que é que nós somos? Servos consumidores ou colaboradores? Em que estamos prontos a servir o nosso Deus, em que estamos prontos a querer conhecê-lo verdadeiramente, conhecer o seu poder, conhecer o seu caráter, o que ele fez, o que ele faz, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer que eu faça. Isto é querer conhecer a Deus, irmãos. Quando nós queremos simplesmente conhecer a Deus por aquilo que ele pode fazer na nossa vida, rapidamente nós abandonamos a vida cristã. Encostamos, deixamos-nos adormecer, deixamos de ser vigilantes na nossa vida e a nossa vida passa a estar contaminada. Não é por nada que o apóstolo Paulo dizia: desperta tu que dormes entre os mortos. Passamos a agir como se estivéssemos mortos. Passamos a agir como se estivéssemos ainda agarrados às concupiscências da vida, de tal maneira que não temos na nossa vida algo muito melhor do que isso, que é o nosso Deus. Infelizmente, ao longo da história, nós vemos que Satanás sempre utilizou as mesmas armas, porque as fraquezas também são as mesmas, e então ele não muda de estratégia. A primeira coisa que ele faz é pôr em causa a palavra de Deus na nossa vida. Uma das coisas que ele faz é testa o nosso conhecimento. Ele testa o nosso conhecimento bíblico. Ele testa o nosso conhecimento até que ponto nós conhecemos verdadeiramente a Deus. Ou até que ponto nós queremos conhecer a Deus para obter algo. Ele testa-nos em relação a esta questão. E começou desde o princípio. Eu há tempos falava em Zoom à Igreja das Fontainhas e falei um pouco acerca desta questão, mas eu gostava que, irmãos, pudéssemos abrir em Gênesis. Vamos a Gênesis. No princípio, eu gosto muito de irmos sempre ao princípio. E nós vemos, de facto, esta arma do inimigo, que é uma arma velha. E ele diz assim, a palavra de Deus diz-nos assim: ora a serpente, no capítulo 13, versículo 1, a palavra de Deus diz-nos assim: ora a serpente era mais astuta que todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Agora reparem, irmãos, quantas vezes nós não somos testados assim? Mas é assim que Deus quer? É assim, se calhar até isto nem é mau. E nós nem nos importamos em pegar na palavra de Deus e querer conhecer a Deus em relação a esta área específica que nos atormenta. Sabem que na sexta-feira houve um jovem que eu dou graças a Deus, que ele disse assim: se eu ainda não tomei esta atitude, foi porque eu procurei na palavra de Deus a resposta. E eu percebi que não é da vontade de Deus que eu tome esta decisão na minha vida. E então eu não tomei. Eu digo-vos, irmãos, é um jovem.
Isto é maturidade. É alguém dizer assim, eu gosto disto, mas vamos testar. E eu vou ver se o Senhor gosta, se o Senhor quer, se o Senhor autoriza, se o Senhor me mostra, através do quê? Através da palavra. As palavras deles foram estas. Eu procurei, através da sua palavra, da palavra de Deus, se de facto era por aí o caminho. E cheguei à conclusão que não. Isto fez-me tremer, a mim, pessoalmente. Porque é esta a atitude que nós devemos ter, irmãos. Isto é querer conhecer a Deus. É querer pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida. E eu dou graças a Deus por isso. Mas reparemos aqui nesta passagem. Eva ouviu a palavra de Deus em segunda mão. Ela quis ouvir a palavra de Deus e quando Satanás põe em causa a palavra de Deus, foi em segunda mão, não foi em primeira mão. Nós às vezes preferimos ouvir a palavra de Deus em segunda mão do que em primeira mão. Preferimos ouvir alguém que de alguma maneira até é alguém entendido na matéria. E se calhar até alguma aparência de verdade. A palavra de Deus alerta-nos para isso. Em Colossenses, no capítulo, muito rapidamente, acho que os irmãos não precisam de abrir, mas só para não falharmos, a palavra de Deus diz que há coisas que parecem de alguma sabedoria, devoção voluntária, mas não são. Quando diz assim, as quais coisas todas parecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Quando nós procuramos, em segunda mão, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, é porque nós procuramos a satisfação da carne e não tem valor algum para Deus. E a palavra de Deus alerta-nos acerca disso. Eva quis ouvir em segunda mão o que é que supostamente Deus poderia lhe dizer em primeira mão. E quando a serpente põe em causa, ela testa o seu conhecimento. Ela testa até que ponto Eva estava próxima de Deus. O que é que o Senhor Jesus Cristo fez quando foi tentado no deserto? Ele respondeu com a palavra. Tem sido esta a nossa atitude na nossa vida? Temos respondido às várias questões que acontecem com a palavra e não me venham dizer, irmãos, que não há resposta. Há para isto, não há uma resposta. Há resposta sim. Há resposta. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Se assim não fosse, ela seria imperfeita, mas ela é perfeita. Nosso Senhor Jesus Cristo é a palavra. E nós vemos, de facto, logo no princípio, Satanás tentar e entrar por essa área. E ele consegue. Ele testa Eva e ela percebe-se de que Eva procurava Deus não de todo o seu coração, não de toda a sua alma, nem de todo o seu pensamento, mas ela procurava a Deus de alguma maneira, ela deixou-se dominar por aquilo que o seu coração almejava, por aquilo que os seus olhos viam. E ela deixou-se dominar por isso. E ele percebeu que podia entrar por aí. E entrou. E logo a seguir ele percebeu isso, quando Eva respondeu, e quando a Eva disse assim, e disse no versículo 2 do capítulo 3 de Gênesis, e disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O Senhor não disse isso. O Senhor não disse para ela não tocar. O Senhor só disse para ela não comer. Ele não disse para ela não tocar no fruto. Mas ela acrescentou algo mais. E lá está, Satanás, astuto, ele percebeu. É mesmo por aqui que eu vou entrar. Porque tu vais tocar e não vais morrer. E a seguir vais comer. Ela não lhe deram a maçã, não lhe deram, ia dizer a maçã, vejam lá. Não lhe deram o fruto à boca. Ela tocou. E não lhe aconteceu nada. Porquê? Porque ela distorceu a palavra de Deus. Ao ser posta em causa, ela distorceu. Ela disse aquilo que não estava escrito. E nós, irmãos, muitas das vezes, nós caímos nesse erro. Caímos no erro de distorcer a palavra de Deus e de vivermos uma vida distorcida. Satanás quer que e usa esta arma para quê? Para enfraquecer a igreja. Quando ele põe em causa a palavra de Deus, quando ele põe em dúvida e quando ele obtém da nossa parte o resultado que ele quer, que é uma vida vivida consoante mentiras. Porque são mentiras. Quando nós
vivemos vidas que não se vivem de acordo com aquilo que Deus estabelece na sua palavra, vivemos vidas, uma vida de mentira. Quando nós, muitas das vezes, não queremos fazer a vontade de Deus nesta área, quando não pomos o Senhor primeiramente, em qualquer área da nossa vida, em primeiro lugar, nós vivemos vidas de mentira. Vivemos vidas de hipocrisia perante Deus. Isso, eu até, de alguma maneira, e todos nós, de alguma maneira, somos hipócritas, numa área, noutra da nossa vida, mas perante o Senhor não o devemos ser, irmãos. Perante o Senhor, em lado nenhum, mas perante o Senhor nós devemos derramar a nossa vida e querer viver vidas verdadeiramente em que o Senhor esteja em primeiro lugar e que queiramos o conhecer na essência que Ele é. Lares fracos tornam igrejas fracas e esse é o objetivo do inimigo. Criar lares fracos para tornar igrejas fracas. Não esquecendo que a igreja, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 15, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Nós devemos primar pela verdade. Se assim não for, irmãos, instala-se o caos. Que o Senhor nos ajude nisso. Mas nós, de facto, vivemos vidas às vezes assim, em que a falta de conhecimento de como o Senhor é, vivemos vidas de mentira. Como, por exemplo, muitas das vezes nós tomamos logo de princípio que ter comunhão com Deus é nós estarmos aqui ao domingo. Mentira. Mentira. Ter comunhão com Deus é muito mais do que isso. Lá está uma meia-verdade. Ter comunhão com Deus é muito mais do que isso. E nós podemos ler em Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 5, quando diz: se recebestes o Senhor como vosso Salvador, assim também andai nele. Não é andai nele ao domingo, ou estarão com ele no domingo, no culto. Não, é constantemente. Nós devemos andar nele. Nós devemos, se recebemos de facto o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador, o devemos fazer constantemente. A palavra de Deus diz que nós devemos ter uma intimidade constante, devemos orar sem cessar. A nossa mente deve estar ligada ao nosso Senhor nas várias situações durante ao longo da vida. O Senhor não estabeleceu um lugar próprio para nós podermos nos dirigir ao Senhor. Já a pensar nisso? Peço perdão, sim. Temos muitas das vezes, caímos na asneira de dizermos que a igreja é um espaço físico. Olha, vamos à igreja, ao domingo. Outra mentira. A igreja somos nós. A igreja são aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo e que fazem parte do corpo. Eles foram tomados para o corpo, onde o nosso Senhor Jesus Cristo é o cabeça. A igreja somos nós. Este espaço físico é onde nós nos reunimos. Como podíamos nos reunir debaixo de uma árvore e não deixaríamos de ser igreja. Tudo isto, muitos de nós vivemos diariamente no nosso lar e estamos a passar esta mensagem para aqueles que o Senhor nos deu para constituir um dia, para que um dia possam constituir outras famílias, que são os nossos filhos. E muitas das vezes nós estamos a passar estas mentiras de geração em geração. A igreja não é este edifício, a igreja somos nós. Na primeira carta aos Coríntios, e eu não quero dizer nada que não esteja escrito, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 14, a palavra de Deus diz isto: porque também o corpo não é um só. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo para que, como cada um deles, como quis. Irmãos, é importante nós termos essa noção, é importante nós passarmos isto. É importante nós passarmos que de facto somos servos de Deus e que precisamos de conhecer estas verdades. São verdades básicas, são verdades que nos fazem crescer. Viver ao contrário disto, viver mentiras,
fazem-nos definhar a nossa alma, fazem-nos não andar para a frente, irmãos. Outra mentira que muitas das vezes Satanás quer passar como verdade, que a responsabilidade de servir está na liderança da igreja, que a responsabilidade de servir na escola dominical está àqueles que têm essa responsabilidade e estão na liderança, que os anciãos de facto têm essa responsabilidade de servir. A eles sim cabe-lhes o trabalho de servir. Se a palavra de Deus diz que nós somos servos de Deus, o que é que o Senhor precisará de dizer mais? Nós devemos servir ao nosso Deus constantemente. Devemos ouvir sim e aplicar a palavra na nossa vida, diariamente, como servos. Devemos levar as cargas uns dos outros, devemos orar uns pelos outros, devemos estar juntos com o mesmo propósito. Como poderei eu querer servir ao nosso Deus se eu me afastar? Como poderei eu querer orar uns pelos outros se eu não souber nada dos meus irmãos? Nós devemos estar juntos, irmãos, com esse propósito de serviço. E se alguém não está bem, então eu vou fazer a minha parte, porque o Senhor exige isso de mim. Então, tiremos isso da nossa cabeça, de que o servir está naqueles que lideram só. Romanos no capítulo 6, e podemos ler, Romanos no capítulo 6 e no versículo 22, nós já lemos há bocado, mas podemos ler outra vez. Nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser servos de Deus. O facto de muitas das vezes nós deixarmos de servir ao nosso Deus, nós passamos a viver escravos do pecado. É possível um crente continuar agarrado ao pecado e não crescer. Se ele estiver focado não no serviço, mas se estiver focado na sua própria vida, se estiver focado no seu próprio eu, vai passar a servir ao pecado e vai deixar de servir ao nosso Deus. Quando a pessoa deixa de olhar no trabalho, deixa de orar por aqueles que estão ao seu lado, deixa de fazer o seu papel, acima de tudo, o principal que é evangelizar, falar do nosso Senhor Jesus Cristo aos outros e passar a viver só para si, passa-se a servir a si próprio. Só aí está a viver já em pecado. Passa-se a idolatrar a ele próprio. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nisso. Deixamos de ser colaboradores para passarmos a ser consumidores. Façamos uma análise. O que é um consumidor? É aquele que vem para ouvir? É aquele que, se calhar, até consegue ter amizades dentro dos próprios irmãos para que um dia lhes possam servir de ajuda? É aquele que, muitas das vezes, não se envolve para não se responsabilizar ou para não assumir, seja aquilo que for, porque acha que não tem capacidade para isso, quando o Senhor é que capacita? Basta de nós nos disponibilizarmos, e é isso que tem que funcionar na nossa vida, é disponibilizar-nos nas mãos do Senhor, e nós vimos o Senhor usar os improváveis, e nós agora no IJC o tema será esse. O Senhor usou improváveis, o Senhor usou crianças, o Senhor usou pessoas que jamais o homem pensava que alguma vez essa pessoa seria usada por Deus. Porquê? Porque o Senhor não tem os nossos olhos, Ele olha para o coração e não por aquilo que os olhos humanos veem. E muitas das vezes não pensemos, irmãos, que não temos capacidade, não pensemos que somos uns incapazes, porque se calhar ao pensarmos assim temos todos os atributos para que o Senhor nos possa usar fortemente, que o Senhor nos ajude a pensar nisso, irmãos, a deixarmos de ser consumidores para passarmos a ser servos colaboradores. Muitas das vezes somos nós próprios os promotores de uma vida sem limites. Porquê? Porque vida sem limites, hoje nós não ouvimos falar nisso, mas ouvimos falar de vida com liberdade. Vida com liberdade, muitas das vezes, é uma vida sem limites. E o Senhor alerta-nos acerca disso. E eu vou já terminar, em Provérbios, vamos a Provérbios, no capítulo 23 de Provérbios. A palavra de Deus diz-nos assim: a
A partir do versículo 10. Não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele pleitará a sua causa contra ti. Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Ouçam isto, irmãos. Não devemos remover os limites que foram estabelecidos na nossa vida. Muitas das vezes a nossa tendência é remover esses limites. Devemos aplicar a disciplina ao nosso coração. Eva não aplicou disciplina ao seu coração. Ela deu asas ao seu coração. E nós devemos aplicar disciplina. Às vezes, como pais, não aplicamos disciplina ao nosso coração e depois queremos impô-la aos nossos filhos. Que ridículo, irmãos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a disciplinarmos o nosso coração. E depois fazer o quê? Como nós vimos ainda agora? A procurarmos e a darmos ouvidos às palavras do conhecimento. Precisamos de conhecer o nosso Deus verdadeiramente como Ele é. É Ele que nos dá o conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Discurso completamente politicamente errado. Hoje não se pode ter este discurso numa igreja. A igreja hoje, qualquer dia que o Senhor nos ajude a permanecermos na verdade. Mas isto de falarmos acerca da disciplina aos nossos filhos passa a ser politicamente incorreto. Reparem que ali, se nós formos ler a vida de Eli, logo no início, reparem que ali ele falou com os filhos, ele conversou com os filhos, mas mais à frente o Senhor disse que ele não repreendeu os filhos, mas antes disso ele falou com os filhos. Se vocês forem ler, nós não temos tempo agora, ele teve uma conversa muito séria com os filhos, mas não os repreendeu. Sabem o que é que se fala agora? Tu deves ter uma conversa com os teus filhos, mas não o repreendas, porque ele depois vai deixar de gostar de ti, porque ele depois se calhar vai ficar revoltado, se calhar depois vai tomar atitudes menos boas. E o Senhor disse a Eli, tu não repreendeste os teus filhos. Mas ele conversou com eles, mas não os repreendeu, não os disciplinou. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Disciplinar o nosso coração, estarmos atentos, estarmos vigilantes. Depois diz mais à frente, filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio coração. A satisfação há nos céus quando nós queremos conhecer a Deus, quando nós agimos corretamente perante aquilo que o Senhor nos diz, perante a sua vontade. Que alegria há nos céus quando isso acontece, irmãos? Que alegria há quando nós fazemos a vontade do Senhor? Isso não nos traz satisfação? Isso não nos traz gozo? Se de facto isso não traz gozo à nossa vida quando nós agimos corretamente, temos que fazer uma análise, temos que vigiarmos a nós próprios. Eu tenho que fazer isso constantemente, todos os dias na minha vida. Há situações que acontecem no dia a dia, no meu dia a dia, eu estou a falar de mim, no meu dia a dia, que eu não fico contente comigo próprio, porque eu não agi bem. E eu não posso cometer o mesmo erro amanhã. Eu tenho que mudar a minha vida. No culto de estudo bíblico nós já falamos acerca disso. Nós precisamos de estabelecer 3 metas na nossa vida. Nós precisamos de renovar a nossa mente, revestirmos e despojarmos. Um verdadeiro servo é aquele que renova a sua mente. É aquele que tenta despojar aquilo que não está bem, para revestir com coisas boas. O Senhor tem isso para nos dar. Ele diz que nós devemos renovar a nossa mente pelo seu conhecimento, por aquilo que Ele tem para nos dizer. Ele diz que nós devemos nos despojar dos velhos hábitos. Será que eu já me despojei de todos os meus velhos hábitos que eu trazia do passado, da velha carne? Será que eu já fiz isso? Ou eu continuo com o meu orgulho e dizer assim, não, mas isto faz parte do meu caráter, faz parte da minha personalidade. O Senhor tem que me aceitar como eu sou. Sim, o Senhor aceita-te como tu és, mas a velha carne já passou, agora tu és uma nova criatura. Precisas-te renovar constantemente e revestir da palavra de Deus, revestir daquilo que o Senhor estabeleceu.
Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que nós possamos pensar, de facto, nisto. Nesta última passagem, em que nós devemos não remover limites, devemos disciplinar o nosso próprio coração, devemos ter a atenção daqueles que o Senhor nos deu para nós podermos levá-lo aos seus pés, que são os nossos filhos, que são os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos primos. Nós temos uma responsabilidade grande, irmãos, quando nós, de facto, temos algo na nossa mão para poder cuidar, para poder levar aos pés do nosso Deus. E por último, alcançar corações sábios, para que possamos alegrar o nosso Deus. Que esse seja o nosso propósito, de alegrar o nosso Deus. E esse é o espírito de alguém que quer servir, é agradar o seu Senhor. Alguém que tem um espírito de ser servido é aquele que procura agradar-se a si próprio, procura sair satisfeito e agradado. Independentemente se o Senhor se agradou das suas atitudes ou não. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E era só isso que eu tinha para partilhar com os irmãos. E não se esqueçam, irmãos, que o Senhor tem que estar presente na nossa vida constantemente. Próxima quarta-feira, o Senhor certamente estará aqui. A minha pergunta é esta: estarão aqui para ouvir a palavra de Deus? Estarão aqui para dobrar os joelhos como igreja e falarmos ao nosso Deus daquilo que nos vai na alma, daquilo que nos apoquenta? Estaremos aqui quarta-feira? Estaremos aqui nos próximos eventos? Que a igreja, para quê? Para que haja crescimento? Não é para nosso malefício, mas para o nosso benefício. E nós às vezes rejeitamos. O Senhor diz assim: olha, está aqui. E nós rejeitamos. Que o Senhor nos ajude, irmãos.